E aí, estamos de volta com o programa Pensar Saúde. Você está sentado direitinho, assistindo o programa sobre coluna. Cuidado com a postura. E chegou aqui por e-mail a seguinte pergunta do Matias. Uma dor começando nas nádegas e indo até a sola do pé. O que pode ser que profissional médico procurar? A gente até citou, às vezes as pessoas acham que é ciático, não é? Você citou, né, doutor Roberto Sakamoto? Nas nádegas e vai até a sola do pé. Procura ortopedista? Então você procura um ortopedista, que tem que fazer o exame clínico. Provavelmente vai precisar uma ressonância para poder constatar se tem mesmo uma hernia de disco ou não. Porque essa dor é uma dor irradiada para a perna, né? Certo. Então é preciso um tratamento, consultar um ortopedista ou um especialista de coluna para avaliar e ver o que vai ter que fazer. O neurologista também poderia? O neurocirurgião e o ortopedista, existem áreas que os dois atuam. Tem cirurgias que são mais específicas do neurocirurgião, como a junção da coluna com o crânio. Então, a cirurgia que junta a coluna com a base do crânio, geralmente é feita pelo neurocirurgião. As cirurgias de escoliose são feitas pelo ortopedista. A coluna lombar, os dois operam. A cervical, a maioria é feita pelo neurocirurgião, mas muitos ortopedistas também operam a cervical. Porque às vezes a pessoa fica em dúvida, né? Como é o caso do Matias aqui. Exatamente. E aí, a Elisa, vou até pedir, já que você respondeu, o doutor Odilon, a Elisa lá do Jardim América, ela gostaria que vocês falassem sobre o que é estenose, se tem cura e qual que seria o tratamento. Estenose é um processo degenerativo da coluna. Aqui é o canal onde passam os nervos. Onde passam a medula espinhal. A medula espinhal, A medula espinhal passa aqui. E um processo degenerativo, com a idade, assim como a pessoa vai ficando enrugada, o osso também vai ficando irregular. Ele vai ficando irregular e o canal diminui de calibre. Se a pessoa já tinha o canal, de certa forma, estreito, começa a comprimir a medula. Isso é uma causa de fraqueza nas pernas, nos braços e, se não tratado, pode levar a uma paralisia. Então, é preciso fazer uma cirurgia em que é aberto a coluna para dar espaço para a medula espinhal. Então, é como se fosse um estreitamento desse espaço. Está enforcando, está estreitando a coluna. Geralmente, existem várias causas, tumores, mas o mais comum é o processo degenerativo do enrugamento da estrutura óssea. Tá certo. A Camila, lá de Contagem, ela tem dor nas costas quando se abaixa para passar roupa, para passar pano no chão, quando lava louça, enfim. Ela gostaria de saber se essas dores já são sinal de alerta e se ela deve procurar um médico. Interessante que ela citou essas dores exatamente nas atividades do dia a dia, né? Tem que tomar cuidado. Qual que é a postura nessas atividades? Algumas atividades do dia a dia, elas passar podem realmente forçar, exatamente, porque inclui rotação, flexão do tronco, né? Muitas vezes esse abaixamento, essa flexão do tronco é feita de maneira incorreta, em posições viciosas. Então, se a pessoa já tem uma predisposição, seja por fraqueza muscular ou seja mesmo por um problema na coluna, isso vai ficar mais evidente. Sabe qual é um profissional que reclama muito de dor nas costas? O dentista. Porque ele trabalha sentado, abaixado e ainda virado para o paciente. É uma torção absurda e não é? Que chama muita dor cervical. Muita dor cervical, né? O dentista. É muito importante interromper o trabalho algumas vezes, a cada meia ou uma hora, e até fazer alguns exercícios de alongamento. Tem um livro que chama Alongue-se no Trabalho. Alongue-se no Trabalho. Então, muitas pessoas que trabalham no escritório e outras situações podem comprar esse livro que vai ensinar vários exercícios que vai ajudar no local de trabalho a aliviar essa situação. O motorista também, quando dirige muito tempo, a cada 1, 2 horas, ele precisa parar, andar e fazer algum alongamento. Tá certo. O Ricardo, do Coração Eucarístico, ele fala aqui, tem uma protusão na hérnia L5, S1, na lombar. Gostaria de saber se ele pode praticar spinning. Nossa, e aí? Protusão na hérnia, ou seja, ele tem uma hérnia na L5, é isso, na lombar? Isso, ele possivelmente tem uma fase evolutiva da hérnia de disco, né? A protusão discal é quando essa hérnia, quando na verdade o disco está abaulado. Então, existem graus diferenciados, a gente não sabe se existe um desgaste nesse disco associado, uma doença degenerativa discal. Então, eu aconselharia ao telespectador a procurar um médico para uma avaliação adequada para saber se o spinning é realmente a melhor atividade física para ele. Ana Lúcia, do bairro Santa Amélia, tem um desgaste também em um disco na lombar.
fez uso de medicamento, já fez fisioterapia, mas nada resolveu. A última vez, inclusive, que ela foi ortopedista, parece que ele falou com ela, não, você vai sair daqui comprando uma cadeira de rodas. Ela está desesperada e gostaria de saber o que fazer. Bom, já tentou fisioterapia? Mas o colega que falou cadeira de roda, realmente o paciente sai do consultório deprimido, né? Mas a coluna, a gente tem muitas soluções para a coluna. Felizmente, a gente tem. É necessário, como falou, o diagnóstico correto para poder orientar o tratamento. Mas para que não tem solução, porque infelizmente a maioria dos casos a gente tem solução. Tem sim. A Meire do Barro Preto, ela gostaria de saber se o pé tem pontos ligados na coluna e se massageando os pés ajuda a coluna e sim, ou se é possível até mostrar alguns pontos. A inervação do pé vem da coluna, mas atuar no pé dessa maneira não vai influir nessa dor dessa maneira. Ah, tá. Não é o massageando que vai sarar. Pode até dar um alíviozinho, né, de relaxamento. O Paulo do Belvedere, ele pergunta o seguinte, doutor Cristiano, o que é uma cirurgia minimamente invasiva? É feita em que ocasiões e qual que seria o tempo de recuperação? A cirurgia da coluna sofreu uma revolução na última década. Como em outras áreas da medicina, ela está se tornando menos invasiva. Então, a cirurgia da coluna, tradicionalmente, era feita com grandes incisões, grande secção muscular, sangramento. Mesmo. Exatamente. Então, hoje, a maioria, ou grande parte das condições, principalmente degenerativas, dessas que a gente falou, como a hérnia de disco, a estenose do canal, espondilolistese e até mesmo alguns casos de escoliose, como a escoliose do adulto, elas já podem ser feitas com pequenas incisões. Então, uma cirurgia de hérnia de disco hoje é possível ser feita com incisões tão pequenas quanto 1 centímetro. Uma cirurgia, por exemplo, da estenose de canal lombar, uma laminoplastia, que a gente chama, pode ser feita com incisões muito pequenas, de 1,5 centímetro, 2 centímetros. Qual que é o objetivo disso? Definitivamente não é estético, é funcional. É danificar menos as estruturas saudáveis que envolvem a coluna para resolver o problema daquele paciente. Ótimo. A Silma, do bairro Itapuantes, que fez radiografia e parece que tem um desgaste no meio da coluna. Ela pergunta, existe solução para isso? A palavra desgaste nós chamamos de discoartrose, ou discopatia degenerativa. Com a idade, o disco vai envelhecendo, vai gastando e ele vai perdendo altura. E frequentemente é comum aparecer osteófito, popularmente chamado bico de papagaio. O fato de ter uma discoartrose, o desgaste do disco, é difícil falar qual o meu tratamento. Isso vai depender do exame clínico, porque é frequente, esse tipo de dor é frequentíssimo no consultório. Porque essa estrutura aqui, ela acaba que ela amortece, né? Sim, mas a medida vai envelhecendo, desgasta, ele perde esse poder de amortecedor. E aí fica osso com osso, né? Exatamente. Aí dói muito. Pode doer muito. Não somente dor, vai comprimir, a raiz está saindo. Comprimir. Então, ok. Adenir, lá do bairro Colorado, gostaria de saber se a coluna pode causar, problemas da coluna podem provocar dormência nos braços e pernas. A gente já falou, né, doutor Odilon? No caso da estenose do canal, como eu disse antes, pode comprimir, pode causar dormência. Né? Às vezes, fazendo um movimento de flexão do pescoço, pode comprimir, forçar o movimento da coluna e dar um choque pelo corpo abaixo. Isso é um dos sinais de compressão da medula cervical. Certo. Né? Então, pode sim. Pode sim, né? Pode sim. A Aparecida de Contagem, há 2 anos, que ela tem uma dor no braço esquerdo. Ela já fez vários exames e não foi diagnosticado, parece que nada, né? A dor só passa com muito medicamento. Ela gostaria de saber se isso poderia ser problema na coluna. Pode. A dor em um membro, de uma forma geral, pode ser da coluna, né? No braço, especificamente do lado esquerdo, a gente não pode esquecer das causas cardiovasculares, que a dor também pode ser referida no braço esquerdo, as dores na articulação do ombro, né? Essas também são muito frequentemente sentidas, as síndromes, ou a síndrome do túnel do carpo, a compressão do nervo mediano aqui no punho, ele também pode dar essa sensação de dor no braço do paciente. Então, o melhor é procurar um médico para que seja feito um exame completo, da cervical à mão, e descartado outras causas gerais também de dor nesse membro. A Patrícia, do Bar Coqueiros, ela gostaria de saber se dores e problemas na coluna podem afetar o estômago e vice-versa. Parece que ela deve estar perguntando... Olha,
várias doenças de órgãos abdominais podem seguir, de certa forma, semelhante a trajeto nervoso e pode parecer dor de coluna. Então, um apêndice, se ele for um apêndice retrocecal, um tumor de pâncreas, várias lesões, alguns problemas de rim podem também simular. Então, esse diagnóstico, na realidade, não é um diagnóstico fácil. Entendo. É um diagnóstico que depende de uma anamnese muito bem feita, de um exame clínico muito bem feito e, às vezes, nós necessitamos de exames complementares. Tá. Porque acometimento de órgãos abdominais podem também simular uma dor da coluna. Tá certo. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Chegou aqui a pergunta do Daniel, do Jardim América, ele gostaria de saber o que é mieloma múltiplo e se tem cura. Aí é um outro tipo, não é um problema realmente de coluna, né? Rapidinho que acabou o tempo. O mieloma é uma forma, um tumor, de outro tecido, né, de outro sistema, que é o hematopoético, né, do sangue, mas que ele frequentemente acomete, ele se aloja na coluna vertebral, causando lesões específicas. É uma das causas, um dos sinais de alerta que a gente tem que estar atento. Agradeço muito a presença, a participação de vocês, as explicações hoje com muita imagem. Estamos chegando ao final do programa, mas antes, sente-se direito na cabeça, lembre da sua postura sempre. E eu gostaria de falar da campanha Faço Parte, que é uma maneira de você ajudar a Catedral Cristo Rei, que vai construir uma praça especialmente dedicada à família. A Praça das Famílias terá ao redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terça e com a família, ofertando a Nossa Senhora os mistérios do Rosário. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou de seus familiares eternizado em uma das contas das famílias, do terço das famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3209-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever este programa na terça-feira, às 5 da tarde, e também no nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia, eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre.